Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Muito bem. Você já ouviu falar de William Miller? Lucas, cadê o Lucas? Está aí? Acho que está lá em cima, não sei onde o Lucão está. William Miller, um fazendeiro inglês, mais ou menos 1800 e uns quebrado. Um estudioso da palavra começou a olhar para o livro de Daniel 8,14, e ali uma profecia dos fins dos tempos. E ele calculou que o mundo acabaria em 2.300 anos a partir de um evento que aconteceu ali com Artaxerxes. E ele calculou que Jesus voltaria dia 21 de março de 1943. E alertou todo mundo se preparou, se consagrou, começou a juntar uma turma toda e começaram a se preparar. Jesus chegou o dia, Jesus não chegou. Aí falou, não, errei a data, é no outro ano, porque pelos cálculos que eu fiz, né, é no outro ano. Passou um ano, nisso compraram casa, porque Jesus ia voltar, e compraram uma mansão que Jesus ia vir, e as pessoas venderam tudo, e aquele negócio todo mundo aguardando. Aí chegou dia 21 de março de 84, Jesus não voltou. Ah, eu sei que eu errei, por causa do ano do judeu, do ano do nosso, é diferente a contagem, então foi para outubro. Chegou a terceira vez que aconteceu, Jesus não voltou. Esse homem, William Miller, era um pastor batista, se arrependeu do que... o Lucas está ali. Se arrependeu... Você conhece essa história, Lucas? William Miller. Depois... E aí, ele se arrependeu e falou, não, eu não posso calcular o fim dos tempos, está errado. Só que nisso, já tinha entre 50 mil a 500 mil seguidores, pessoas que abandonaram tudo e foram aguardar Jesus voltar. E ele falou, não, gente, está tudo errado, está errado isso, Jesus não voltou, eu errei, se arrependeu e foi para a casa dele. Pegou o banquinho dele e saiu de mansinho. Mas uma mulher chamada Ellen White falou, não, Jesus voltou sim, Jesus voltou no céu dele lá, Jesus... Aí começaram a criar várias coisas e nisso surgiu várias ideias que não estão na palavra de Deus, que a volta de Jesus já aconteceu. Que a profecia de Daniel já aconteceu, mas foi que Jesus voltou no lugar, no Santo do Santo Celestial, e aí vai profecias e outras coisas que começaram a acrescentar-se à palavra de Deus, ou equiparar-se à palavra de Deus. E muitas vezes na história, pessoas religiosas, às vezes sérias, e outras nem tanto, querendo levar pessoas ao engano, tentaram supor o dia que Jesus ia voltar. E até agora não acertaram, né? Mas aí vem a NASA... Um estudo recente da NASA que diz, vários estudos, claro, dependendo de onde você for olhar, mas pesquisadores da Universidade de Toho, no Japão, e do Instituto de Tecnologia, na Geórgia, estão tentando determinar quando será o fim do mundo. E aí um periódico chamado Nature Geoscience fizeram vários testes, modelo computacional, para prever como que a atmosfera vai evoluir e tal. Esse estudo realizou mais de 400 mil simulações e concluiu que a nossa atmosfera oxigenada vai existir por apenas mais cerca de 1 bilhão de anos. Ou seja, no ano 2021, não vai ter mais oxigênio, ninguém mais vai sobreviver. Tem o Stephen Hawking lá, que deduziu que o mundo vai acabar em 2600, e aí tem várias pessoas, Nostradamus e outras, que tentaram e tentam ainda adivinhar quando é que o mundo vai acabar, né? Por tudo, por que está acontecendo, ou por fatores climáticos, e assim vai. E agora estamos aí vivendo uma guerra, né? Uma guerra que... estamos observando por enquanto, né? Mas uma guerra que parece que está mexendo com muita gente. Começa a dar um medo. Israel, prometido. E aí, será que vai vir a Terceira Guerra Mundial? O que vai ser? Vai chegar no Brasil? E já começam a haver especulações sobre o fim. Porque, realmente, hoje em dia, com tanta bomba atômica para todo lado, um aperta a bomba daqui, outro dali, acabou, né? 3 bombas, acabou. Né? E as pessoas continuam tentando adivinhar o fim do mundo. E o crente, eu e você, nessas vezes, quando veio o Covid, né? Muita gente morrendo, será que é o fim? Né? Todo mundo vai morrer. E os cristãos, eles tendem mediante a possível fim do mundo, eles têm duas respostas, duas falsas atitudes, erradas atitudes. A primeira é especular sinais e datas. Olha, vai acontecer isso, estou vendo, mas olha, a Bíblia diz, né?
quando destruir a Torre Gêmeas, né? Aí tem um texto lá de Daniel, que tem 2 bodes voando, um texto, não lembro se é de Daniel, né, ou de um profeta, 2 bodes voando. Então, sempre as pessoas olham, veem e falam, nossa, é agora, é agora. Então, os crentes, às vezes, tentam especular que está chegando o fim. E o outro erro, ao contrário, é olhar tanto para as coisas do mundo, se esquecer que o mundo vai acabar um dia. Ou se especula que, nossa, está acabando, ou o outro extremo são pessoas que englobam tanto o temor, a guerra, como se isso fosse o fim do mundo. E Paulo, há 2000 anos atrás, já alertou uma igreja sobre isso, como vai ser, para que ninguém fique especulando, ou para que ninguém fique sem pensar nisso. Então, eu queria convidar você, eu não vou projetar o texto, tá bom? Alguns textos eu vou projetar, mas quero que você abra a sua Bíblia, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, de 1 a 10. Talvez os crentes daquela época já estavam pensando, mas espera aí, provavelmente Paulo já tinha visitado eles, já tinha falado sobre o fim dos tempos, e eles estavam meio agoniados ali, e Paulo manda uma carta explicando para eles, olha, vou explicar algumas coisas para vocês sobre o final dos tempos. Como que eu devo olhar para isso? Essa guerra que está começando, como que vai ser, quando que ela vai... como que vai ser o fim? Então, eu queria convidar você aí a abrir, olhando na sua Bíblia, no seu celular. Amém? Eu vou ler aqui na versão NVI, tá? Irmãos, alguns textos eu vou ler na NVI, alguns na RA, tá bom? Porque umas têm alguma palavra melhor que a outra. Eu vou explicando, mas por enquanto é na NVI, tá bom? Acompanha, eu vou ler aqui, você acompanha na sua versão aí. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos de dia, sejamos sóbrios, vestindo da couraça da fé, do amor e o capacete da esperança para a salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos para Ele. Amém? Paulo está falando com esses irmãos aqui um pouco de como será o fim dos tempos. No capítulo 4, ele fala sobre as pessoas que já morreram, mas agora ele está falando sobre o fim. Como vai ser o fim? Como é que vai acontecer? Dá para prever? Não dá? Então, está relembrando os irmãos. Mas, Rafa, o que tem a ver isso com a série Alelon, uns aos outros? O que tem a ver profecia do final dos tempos, como estamos estudando na igreja esses últimos domingos, que a importância dos uns aos outros. 36 formas diferentes, amar uns aos outros, admoestar uns aos outros, orar uns pelos outros, amar uns aos outros, várias formas que é importante na igreja, essa via de mão dupla, que precisamos, como corpo de Cristo, abençoar, servir, amar uns aos outros. Não existe igreja sozinho, por isso que não deve existir crente desigrejado. Faz parte da igreja esse uns aos outros como um corpo. E o que tem a ver o fim dos tempos com uns aos outros? Se você está na Bíblia e você passou o olho para o próximo versículo, você já descobriu, né? Versículo 11. Eu ia começar esse texto pela palavra consolai uns aos outros. Eu queria falar sobre consolo. E comecei a estudar e entender um pouco mais desse texto, que a gente vai estudar hoje juntos, tá bom? Temos duas versões diferentes. Na RA vai dizer, consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. E na NVI, por isso, exortem-se e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Parece que é bem diferente essas palavras, né? Consolai e exortai. A pessoa perdeu um parente e você vai lá exortar a pessoa. Parece ser meio estranho, né?
A pessoa perdeu o emprego e você vai lá exortar essa pessoa? Você vai mais consolar, não é? E eu tinha uma grande dúvida sobre a palavra exortar. Na minha cabeça era diferente. Eu até perguntei no meu status para as pessoas que leram e alguns responderam o que era exortar para você, né? Poucos responderam, na verdade. Mas na minha cabeça, exortar era muito... Quando você via lá, já está exortando o irmão lá, né? Dando bronca, né? Ralhando. E aí eu fiquei, nossa, uma palavra parece que não tem nada a ver com a outra. Então eu vou tentar entender do Senhor o que o texto quer dizer, o que Paulo estava falando para aqueles irmãos. Então eu fui buscar, Senhor, eu quero entender esse texto para que eu possa tentar passar a melhor forma possível para os irmãos, né? Mas qual desses dois será que está certo? Consolar ou exortar? Tanto que o resto do texto, né, uns aos outros, edificar reciprocamente, parece que o de cima está mais correta a forma, porque realmente Paulo usa duas formas diferentes. Ele usa o alelon, uns aos outros, e quando ele fala edificai, ele fala um a um. Né? Já na NVI, quando você olha embaixo ali, ele vai dizer só uns aos outros para as duas coisas, tanto o verbo o exortar como edificar. Né? Mas eu queria entender a diferença entre consolar e edificar. Porque a palavra que eu escolhi, que eu entendi, realmente é exortem-se uns aos outros. Quando eu entendi que realmente a palavra melhor seria exortem, e hoje vocês vão entender, se você já entende, amém. Se você não entende, eu espero que você saia daqui entendendo o que significa a palavra exortar. Eu aprendi essa semana e eu espero que você aprenda também. E aí, qual que é a diferença? Desculpa, volta aqui, deixa ele aqui. A ideia de consolar, quando você fala em consolo, você tem a ideia de aliviar a dor, sofrimento, a aflição de outro, com palavras ou com recompensa, com gestos, com promessa. Filha, não chora. Você caiu aqui, mas quando casar, sara. Esse emprego, Deus não abriu a porta desse emprego, mas fica tranquilo que Deus está no controle e você vai conseguir outro. Deus vai dar certo. Consolar a pessoa por uma coisa ruim, com promessa. Seu pirulito caiu no chão, mas eu prometo que quando eu chegar em casa, eu te dou um outro pirulito. Aí a criança para de chorar. Então, o consolo é a ideia através disso. Mas não é isso que o texto está querendo dizer. Enquanto exortar, o que significa exortar na sua mente? Pense aí, quando fala exortar. Algumas pessoas mandaram uma resposta bíblica, outras nem tanto. Mas na sua mente, o que significa eu vou exortar alguém? Fui exortado por alguém. Fulano está me exortando. O pastor está exortando. O que vem na sua cabeça? A palavra bíblica, paracaléu, que a gente vai ver hoje, que é a palavra paracaléu, que é usada nesse texto aí, de 1 Tessalonicenses, ela dá a ideia de dar estímulo, animar, estimular alguém, induzir alguém a fazer uma coisa, ajudar a pessoa a pensar, ajudar a pessoa a fazer uma determinada coisa. O dicionário Michaelis vai dizer, convencer alguém por meio de palavras, persuadir, dar ânimo. Então, essa é a ideia de que significa exortar, você dar ânimo, encorajar alguém. E eu queria ver, outra confusão que a gente tem é em relação, será que exortar é igual a repreender? Eu tinha essa ideia, que exortar, quando você exorta alguém, fala, aquela pessoa me exortou, né? Olha lá, fulano está exortando, ele está repreendendo alguém. Só que na Bíblia, e a palavra paracaléu, e também no dicionário português, é diferente essa palavra. Não sei se para você é novidade isso, ou você tinha a visão correta, mas são palavras diferentes. Enquanto exortar dá a ideia de go, né? Vá, faça, siga, você consegue exortar, incentivar a pessoa. A palavra repreender é pare, não faz isso, você está errado, muda a atitude. É meio que a ideia de segura, freia. Uma é vá e a outra é freia. Então, parece que são palavras que não são sinônimos. São palavras que, às vezes, até uma ao contrário da outra. Então, quando Paulo fala ali, exorte um ao outro, ele está querendo dizer alguma coisa. Será que ele está querendo corrigir? Que nós, nesse texto, a ideia de Paulo é que a gente corrija o outro, repreenda o outro. Não, a ideia é que a gente exorte o outro. É que a gente fale o gol, vai, a gente realmente anime a pessoa. E aí tem vários textos. Nossa, eu fui vendo, acho que quase todos os textos que aparece a palavra exortar, para tentar entender. Só que tem uma coisa, só brevemente falando.
A RA e a NVI parece que elas brigam. Ah, você colocou exortar, eu vou colocar outra coisa. Aí tem palavra que a revista atualizada, que talvez alguns tenham, não coloca exortar. Aí a NVI fala, não colocou, eu vou colocar. Então ficou, lendo assim no português, depois se você quiser eu te mostro, uma confusão, porque a palavra exortar jogada para um lado e para o outro. Então eu quero assim, entender com vocês o que realmente é exortar uns aos outros. Eu queria que os irmãos saíssem daqui exortando uns aos outros da forma bíblica. Tá bom? Por exemplo, a gente tem ali o texto de Timóteo 2,15, quando Paulo está falando com esse jovem, fala assim para Timóteo, dize essas coisas, exorta e repreende. Embora não sejam sinônimos, Paulo está dizendo que Timóteo deve ter autoridade, Tito tem que ter a autoridade de exortar e de repreender. Enquanto a palavra exortar, já falei para vocês, a palavra paracaléu significa chamar do lado. Falei um pouco sobre ela outra vez, né? Significa chamar alguém para o lado, carregar essa pessoa, estimular, falar, vamos lá, você consegue. É a ideia de incentivar, encorajar essa pessoa, você caminhar junto com ela. Sabe quando aquela pessoa está correndo ali, os 42 quilômetros de maratona, e está quase morrendo, aí já começa a dar as câimbras, e vem alguém lá, um corredor, fica famoso porque ele vai lá, em vez de ele passar o outro, né, ele segura aquela pessoa e fala, vamos, você consegue. É essa a ideia. É encorajar, incentivar aquele que está fraco, está desanimado, você encorajar essa pessoa. Então, já a palavra repreender, quando você vê essa aí na RA, ele dá a ideia de, essa palavra sim, essa palavra eleco, ela sim, ela é a ideia de refutar, é a ideia de falar, você está errado, é a ideia de você repreender, você ralhar. O paraense usa muita palavra ralhar. E ralhou comigo, né? Ralhou, gritou, bagunçou, me disciplinou, fez eu passar vergonha. A gente ralha muito com os nossos filhos, né? A gente repreende muito os nossos filhos. Outro texto que traz um pouquinho essa ideia, da gente entender o que não é exortar. Olha só, a RA coloca essa palavra exortava aí. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem, no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. A palavra aí, na NVI está escrito, continuou falando, não tem nada a ver com a palavra exortava. A palavra aqui, dialogomai, é a ideia de que Paulo falou, a ideia que comunicou o pensamento, a ideia de que alguém que pregou, alguém que trouxe ideias boas, discursou. Não é a mesma coisa de exortar. Então, exortar não é eu pegar vocês aqui e trazer um coach, falar alguma coisa boa, ou pregar não é exortar. A ideia de exortar uns aos outros está muito ligado a pessoal. Qual que é a sua necessidade? É você entender a pessoa. Então, quando nós estamos pregando aqui, a gente prega meio que em geral, mas a ideia de exortar está muito ligado com você com mais um, talvez você com mais dois, mas não você com uma turma toda assim. Então, não é também. Exortar não é você discursar. O que também não é exortar? O texto de 1 Tessalonicenses 5,14 vai dizer, exortamos, sim, aí está a palavra certa, também, irmãos, que admoesteis os insubmissos. Então, aquela pessoa está insubmissa, está rebelde, aí você vai exortar essa pessoa. Não é exortar. Aqui, sim, a palavra que cabe aqui é advertir, é realmente falar, você está errado. Fala, olha, se você continuar sendo insubmisso, se você continuar sendo rebelde, você vai ter consequências ruins. Então, é realmente repreender a pessoa que está errada. E um último aqui, tem até as duas palavras juntas de novo, né? Não repreendas quem? O homem idoso. Paulo falando para Timóteo, não repreendas o homem idoso. Não é certo líder nenhum, né? O caso de Timóteo, chegar e repreender o irmão mais velho, porque tem sabedoria, então tem um ar de, aquele irmão mais velho, ele não é para ser repreendido, mas ele precisa ser exortado, ele precisa ser incentivado. Então, a palavra ali, também, electo, de novo, né? A palavra de repreender ele. Então, no próprio texto está dizendo as duas coisas. Como atenção, irmãos, eu quero que vocês entendam um pouco o que não é exortar e o que é exortar, para que você possa exortar. Então, exortar não é palestrar, exortar não é arrebentar a pessoa, exortar não é corrigir em público a pessoa, exortar não é humilhar a pessoa, exortar não é mostrar os pecados dela, isso não é exortar. Embora vai ter a sua vez, que você precisa repreender e tal, mas o que Paulo está dizendo não é isso.
Paulo está dizendo que você precisa pegar o irmão, trazer do lado, levantar ele e ajudar ele a dar mais um passo. Essa que é a ideia de Paulo. Então, tentando achar palavras que se encaixam melhor com exortar, você pode ter algumas palavras como essa aqui, ó. Por exemplo, você pode trocar por encorajar. Então, em vez de exortar uns aos outros, pense, devemos fazer o quê? Uns aos outros, irmãos, vocês conseguem, vamos lá. O que nós precisamos fazer? Encorajar uns aos outros. A ideia de encorajar os irmãos a permanecer firme. Aquele irmão que está meio fraco. A encorajar os irmãos a perseverar em meio às suas dificuldades, talvez de saúde, talvez com a sua família. Encorajar o irmão a continuar. Encorajar, irmão, vamos lá, você consegue, eu sei que Deus vai te ajudar. E isso encoraja. E nós somos intimados por Paulo a encorajar. Outra palavra que a gente pode usar como sinônimo é, me ajuda aí, vai, aconselhai-os uns aos outros. Exortar tem a ideia de aconselhar, a ideia de dar conselhos, orientações, ajudar as pessoas a tomarem as melhores decisões olhando para a palavra de Deus. Aconselhar dá a ideia da pessoa buscar princípio bíblico. Então, quando você aconselha, você não fala, eu acho. A palavra de Deus, meu irmão, diz isso. Isso que é aconselhar. Exortar também pode ser usado para advertir. Só que esse advertir aqui é um pouco diferente. Advertir uns aos outros. Esse advertir é a ideia do seguinte, ele não é falar que o irmão está errado, mas é a ideia de falar assim, irmão, se você for para esse caminho, você vai ter problemas. Então, quando Paulo está incentivando eles a exortarem, é mostrar para o irmão, não é correção nesse sentido, mas é mostrar para ele que se ele for naquele caminho, vai ser ruim. Tem outra palavra também, encorajar, aconselhar, advertir e uns aos outros. Exortar também pode significar incentivar. Incentivar alguém a fazer algo bom. Que legal, irmão, que você está servindo. Que legal, irmão, que você está vindo. Que legal, tem a ver também isso. Que bom que você está lutando pelo seu casamento. Que bom que você está orando pelo teu filho. Que bom que você está orando pela tua filha. Que bom que você está orando pelo teu chefe. Incentivar ele a fazer a coisa certa. Incentivar também as pessoas a agirem conforme a vontade de Deus. Incentivar as pessoas a buscarem santidade. Isso não é papel de quem está pregando. Papel um aos outros, a gente incentivar o irmão a viver uma vida de santidade. E, por fim, exortar também tem a ideia de estimular, dar ânimo, motivar alguém, a pessoa viver a forma plena do Evangelho. Então, exortar pode significar encorajar, aconselhar, divertir, incentivar, estimular uns aos outros. Esse é o nosso tema hoje. É interessante que a ideia de Paulo, de 1 Tessalonicenses, quando fala para as pessoas exortarem, é a ideia de você pegar, ajudar aquele irmão, ajudar uns aos outros, a fazer como o arqueiro, que tem que olhar para a mão dele, tem que olhar para a outra mão, tem que olhar para a ponta da flecha e tem que olhar para o alvo. E tudo isso tem que ser sincronizado. Não adianta ele só olhar para o alvo. Não adianta ele só olhar na ponta da flecha. Ele precisa colocar toda a vida dele apontando para esse alvo. Então, quando Paulo está incentivando os irmãos de Tessalônica, os tessalonicenses, a exortar uns aos outros, é para que eles pudessem seguir essa mesma direção, encontrar o alvo de Cristo. Tanto que ele vai dizer, a permanecerem firmes. Olha, foca em Cristo. Não importa o que está acontecendo nessa época, se parece que o fim vem, ou será que o fim vai vir, não importa a pressão que vocês estão sentindo, se vocês estão sendo perseguidos, está acontecendo coisa ruim, mas olha, e Paulo vai dizer em Atos, usando a palavra exortava, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem firmes no Senhor. Paulo exortava ali as pessoas em Atos falando isso, mas a mesma ideia dos tessalonicenses. Paulo queria que os irmãos tessalônicos pudessem olhar para o alvo, e traz as pressões, o vento, o barulho, a competição, a pessoa, imagine, né, a competição mas ali está uma guerra, né, e está ali o arqueiro mirando no alvo. Exortar isso, é você ajudar o seu irmão
acertar o alvo, permanecer firme, manter-se firme, seguir a vontade do Senhor. Irmãos, não sei se eu te ajudei ou te atrapalhei, mas isso que é exortar. Exortar não é repreender, exortar não é xingar, exortar não é passar, não é palestrar, exortar é você chegar em entender a necessidade daquele irmão e você poder ministrar para ele coragem, você poder ministrar para ele, você dar bons conselhos para ele. Exortar é você advertir o irmão qual é o melhor caminho. Exortar é você incentivar o irmão a ser o melhor crente possível. E exortar é estimular ele a viver a essência do Evangelho. Então, o nosso tema hoje é exortem uns aos outros. Que você possa realmente sair daqui, irmão, pensando em quem, como, quando eu posso exortar um irmão, eu posso ajudar aquele irmão que está meio cabisbaixo, talvez aquele irmão que não veio na igreja, talvez um irmão de uma outra igreja, uma pessoa que está precisando, um irmão na fé, a caminhar, a continuar firme, a acertar o alvo, não desistir, manter ali a mão firme, manter o alvo fixo. Só que esse desejo, essa instrução de Paulo para a igreja serve para nós, e é uns aos outros. Isso significa que a tarefa de exortar não é só do pastor, não é só de quem prega, não é só de quem aconselha, é de cada um. E Deus vai colocar pessoas ao seu lado, ou talvez você vai enxergar pessoas que estão cambaleando na fé, que estão precisando, que estão desanimadas, e Deus vai falar, vai lá, é hoje, você vai exortar esse irmão. Você tem que se colocar à disposição do Senhor. Senhor, a quem eu devo exortar essa semana? Hoje, na igreja, a quem eu devo exortar? Então, a gente vai usar 1 Tessalonicenses 5,11, né, na NVI, que diz, por isso, exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. A igreja de Tessalônica estava fazendo isso, mas Paulo quer estimular que eles continuem, melhorem a fazer isso. Era necessário que eles continuem exortando. Mas você encontra uma palavrinha ali, nós devemos exortar uns aos outros. Mas por que tem assim, por isso, exortem-se uns aos outros? Por isso o quê? Por isso, tudo que a gente acabou de ler. 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 10. Essa previsão dos fins dos tempos. Ela vai falando para a gente por quê e como é que eu exorto alguém. Então, eu espero que você tenha entendido o que é exortar. É uma ordem, é uma ordenança. Exortem-se uns aos outros, é uma ordenança, é um imperativo bíblico. Você tem que fazer isso. E cada um de nós precisa fazer. Mas a pergunta é como eu faço? Quando que eu faço? E aí vamos voltar um pouquinho no texto, se você quiser continuar aí. Quiser não, né? Continue na sua Bíblia, olhando para o texto anterior. Você vai ver que aí no versículo 2, vamos ler de novo aqui, vai. 1 Tessalonicenses 5, 1. No versículo 2, fala sobre o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? No Antigo Testamento, vários profetas, Joel, deixa eu lembrar aqui, cadê eles? Joel, Amós, Sofonias, Malaquias falavam o dia do Senhor vai chegar. Muitas vezes o pessoal do Antigo Testamento falava assim, o dia do Senhor vai chegar, por quê? Porque a nação de Israel estava presa, como talvez hoje está acontecendo, estava presa, estava sendo subjugada, estava sendo atacada, e o profeta vinha e falava, o dia do Senhor vai chegar. É um dia que o Senhor ia atacar os inimigos, é o dia que o Senhor ia fazer o inimigo cair aos pés e ele iria reinar. Então, sempre no Antigo Testamento, eles pensavam que o dia do Senhor viria, Deus ia fazer algo sobrenatural e o dia do Senhor, o dia do julgamento dos ímpios e pecadores ia acontecer e a nação de Israel ia governar. E diversas vezes aconteceram isso, né? É agora, e vinha outro império e dominava eles. Então, eles esperavam o dia do Senhor. Mas aí chegou o Novo Testamento, onde Jesus realmente revela o que é esse dia do Senhor. E o Champlin vai dizer que o dia do Senhor é a intervenção divina na história, com a salvação e julgamento. Então, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento tem duas coisas principais. Na verdade, um continua do outro. Mas é a ideia de julgamento e a ideia de salvação. Então, quando Paulo está falando aqui, olha, o dia do Senhor, e nós esperamos o dia do Senhor, é um dia que haverá salvação e haverá julgamento. Então, exortar uns aos outros tem a ver com o dia do Senhor. Nós precisamos exortar uns aos outros, porque esse dia virá. Então, nós precisamos estar atentos com isso. Então, a primeira coisa que eu queria que você entendesse é
que devemos exortar o irmão por causa de quê? Por que eu devo exortar o meu irmão? Segundo esse texto que a gente está olhando aí. A primeira coisa que a gente deve exortar o irmão, se você ler aí, irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes. Paulo já tinha falado com o povo de Tessalônica. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Primeira coisa, irmãos, nós precisamos exortar nossos irmãos, porque há certeza quanto à volta do Senhor. Assim como a grávida, está dizendo o texto, não é uma pessoa está grávida, ela sabe que aquele neném vai ter que nascer, vai ter que sair dali. Não dá para sair por Wi-Fi wireless, né? Vai ter que acontecer o parto. Então, o que está dizendo é o seguinte, é como a grávida, ele usa duas expressões da gravidez e usa a expressão do ladrão. Mas a expressão da gravidez mostra que a dia do Senhor é assim, é certo, vai acontecer. E Paulo está exortando o seguinte, porque nós acabamos com o tempo esquecendo que Jesus vai voltar. Você não ouve pessoas pregando sobre a volta de Jesus. Mas Paulo, há 2000 anos atrás, já alertava aquela igreja, e vocês precisam ser alertados. Precisamos voltar, irmão, para a mente que o Senhor Jesus vai voltar, isso é certo. Por mais que pareça demorado, e nem se fale mais isso, já parece ser uma história da carochinha, mas a verdade, irmãos, é que Jesus vai voltar. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Quando ele subiu aos céus, porque vocês estão olhando para os céus, esse mesmo Jesus que subiu, ele vai voltar. Irmãos, precisamos viver nossa vida entendendo que Jesus vai voltar, isso é certo. E a segunda verdade é que, nesse trecho, é que há uma incerteza de quando o Senhor vai voltar, nós não sabemos. Não adianta querer prever que dia que Jesus vai voltar. O William, que preveu, ele lê esse texto e fala, nossa, eu não posso fazer isso. A ideia do ladrão. Você não sabe quando o ladrão vai na sua casa, mas quando você sai de casa, o que você faz? Tranca a porta, né? Tem gente que sai, opa, tem toque, né? Volta e tranca de novo. E, será que eu tranquei? Volta e tranca de novo, né? Tranca a casa, quem tem liga alarme, solta o cachorro, né? Fala para o vizinho, tal. Sabe o seguinte, só que ninguém sabe quando o ladrão, se você soubesse que um ladrão entrar na sua casa, você ia ficar esperando ele lá com um presente para ele, né? Policial, sei lá com o quê, né? Então, a outra coisa é que a gente não sabe quando Jesus vai voltar, mas ele vai voltar. Essa expectativa a gente tem que esperar ele, você tem que esperar que o ladrão vai entrar na sua casa, não é? Se você deixava aberto, eu sei que hoje o ladrão não vai entrar, deixa aberto, deixa o dinheiro em cima da mesa, né? Mas você acha que ele vai entrar, então pode ser que seja hoje. Tranca a porta, solta o cachorro, né? Liga o alarme, tudo isso. Então, Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, eu te exorto que vocês lembrem que Jesus vai voltar. Mesmo que para vocês pareça estar demorando, a gente não tem como prever a data, nem épocas. Então, irmãos, dizer que é agora que Jesus vai voltar, porque está tendo a guerra no Iraque e Israel, aqui está dizendo que nem épocas e nem datas a gente consegue prever. Pode ser hoje, mas poderia ser ontem, antes da guerra começar. Não é esperando a guerra, Jesus não está esperando isso. E uma terceira verdade é que há tristeza na volta do Senhor Jesus. Crentes que somos, quando Jesus voltar, estaremos alegres. Mas a gente tem que lembrar que haverá muita tristeza. Porque o dia do Senhor é dia de salvação, mas também é dia de julgamento. E aqui diz que as pessoas vão estar dizendo paz, segurança, e de repente a destruição virá, o versículo 3. E a ideia de dores, né? E nenhum deles escaparão. Irmãos, essa verdade deve exortar os irmãos que nós temos que exortar a igreja, incentivar a igreja na obra do Senhor, em pregar o Evangelho, em fazer missões, sim, indo, contribuindo, orando, clamar pelas nações, clamar pelo Irã, clamar pelos perdidos de Jacareí. Nós, como crentes, precisamos, sim, exortar uns aos outros, animar uns aos outros a investir na obra, a pregar o Evangelho, porque o dia que o Senhor vier, aqueles que não entregaram a vida para Jesus estarão em destruição e morte. Precisamos exortar uns aos outros por isso. O outro texto, olha aí na sua Bíblia, versículo 4 a 5. Na minha versão vai dizer assim, mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite e nem das trevas.
Uma outra verdade, irmãos, é que nós devemos exortar os irmãos a lembrarem quem eles são. Quando você for exortar um irmão, tentar encorajar ele, tentar aconselhar ele, a primeira coisa que você deve fazer é você lembrar quem ele é. Um dia tinha 2 jovens brigando aqui na quadra. 2 crentes. Quem lembra que jogava bola antes aqui, né? Vinha uns caras do mundo, uns meio loucão, mas tinha os crentes jogando. De repente, 2 crentes, 2 irmãos da igreja, 2 jovens, começaram a brigar. Não é brigar de jockey em pô, não, irmão. É brigar mesmo, né? Puxar ali, empurrar o outro. Aí eu chamei um para fora, e ele com raiva do outro, né? O nervo subiu para a cabeça, e Deus me deu a luz e falou assim, olha, lembra ele de quem ele é. Inspirado divinamente por Deus, falei, cara, você é muito mais que isso. Você lembra quem você é em Cristo? Olha as pessoas olhando para você. Aí ele parou na hora, assim, deu aquele choque nele, lembrou que ele era crente, lembrou que ele era irmão do outro, lembrou que não deve bater com a mãozinha, lembrou tudo, né? Lembrou quem ele era em Cristo. E aqui Paulo está lembrando, por isso, exorta a igreja, exorta vocês, irmãos, a lembrar quem você é em Cristo. E o texto só dá 2 coisas. Ou você é luz, ou você é trevas. Ele diz aí, vocês são filhos da luz, vocês não são filhos das trevas. Só existe, irmãos, na palavra de Deus, na Bíblia, só existe 2 colocações, não existe meio termo. Ou você é salvo, ou você é perdido. E se você é salvo, você tem que viver como um salvo. Se você é perdido, vive do jeito que você quiser. E Paulo está a exortar o outro, a lembrar quem ele é, para que ele viva como Cristo quer que ele viva. Faz parte da exortação isso. Aqueles que são de noite, quando Paulo dizia que a ideia de escuridão, a ideia de coisas ruins que acontecem, a ideia de escuridão mental, de cegueira, a ideia de pecado. E John MacArthur vai dizer que esses incrédulos, os que estão nas trevas, os perdidos, eles estão nos escuros porque eles não sabem da verdade, porque eles gostam da maldade. Mas sabe qual é uma das estratégias, irmãos, de Satanás para desanimar o crente? Sabe qual é a maior estratégia para desanimar as pessoas, para afastar elas, para fazer com que elas fiquem longe do caminho do Senhor, e o que afeta muitos crentes, e pode afetar eu e pode afetar você, é a confusão de quem você é. Se Satanás conseguir confundir a sua cabeça de quem você é, ele já ganhou um ponto na sua vida. A estratégia de Satanás, a ideologia de gênero, o que a ideologia de gênero faz? As pessoas confundirem quem realmente elas são. O Big Bang, o que o Big Bang faz? Confundir as pessoas que elas foram criadas por Deus. A ideia de que não existe alma eterna, mas você é um ser eterno. Todos nós que estamos aqui somos eternos. A pergunta é se você é um salvo eterno ou um perdido eterno. E ele confunde às vezes o seguinte, o salvo vivendo como perdido, porque ele não lembra que ele é salvo. E o perdido vivendo como se fosse salvo, porque ele acha que ele é salvo pelas boas obras, porque ele vem na igreja, porque é isso. Então essa confusão que Satanás consegue fazer, confundindo, olha na Bíblia as histórias, confundindo quem é Moisés realmente, quem é fulano. Jesus, se tu és filho de Deus, então atira. Jesus não caiu nessa, né? Porque ele é Jesus, né? Você não é Jesus, eu não sou. Mas Satanás confunde. Eva, se você comer, você vai ser igual a Deus. Eva era uma criatura, jamais poderia ser igual a Deus. Então, uma das formas, irmãos, de Satanás derrubar. E quando Paulo exorta, nós devemos exortar os outros. A primeira coisa que você te aconselhando alguém, tenta lembrar quem aquela pessoa é em Cristo. Uma terceira verdade. Devemos exortar os irmãos a se portarem como? Olha o texto aí, 6-8. A gente deve exortar os irmãos a se lembrarem da volta de Jesus. A gente deve exortar os irmãos a lembrarem que eles são. Devemos exortar os irmãos a se portarem. Versículo 6 diz assim: portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam de noite. Hoje em dia não tem mais hora, né, irmão?
bêbado na rua de manhã, né? 5 horas da manhã o cara já está na padaria lá já, né? Não tem mais hora. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se à noite. Nós, porém, que somos de dia, quem somos, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé, do amor e o capacete da esperança da salvação. Devemos exortar os irmãos que eles se portem com atenção. A palavra aqui, né, a RA vai dizer vigiemos, enquanto a NVI vai dizer estejamos atentos. A ideia aqui é alguém que está olhando ao redor, alguém que está atento ao perigo, talvez como um soldado, olhando para lá, olhando para cá. Você assistiu o filme Rei Leão 3? Que o Timão, não sei se você conhece quem é o Timão, né, aquele suricato. Colocaram o Timão para ser o guarda da manada, não sei como é manada, da alcatéia, sei lá o nome, de um monte de suricato. E ele está lá, colocaram ele para ser guarda, para vigiar. Só que ele começa a cantar. Ele começa a cantar, e no que ele vai cantando, as hienas vêm chegando. Aí quando ele termina a música, spoiler para quem não viu, né? Quando ele termina a música, tcharam, quem é que está do lado dele? As 3 hienas assim, né, para comer ele, né? Ele não vigiou. Paulo está dizendo o seguinte, olha, vocês têm que saber quem vocês é, a volta de Cristo está vindo, o dia do Senhor está chegando, cada dia mais breve. Vocês exortem os irmãos, pois, que eles lembrem quem eles são em Cristo. Então, quando você exortar alguém, primeira coisa, lembra quem ele é. Porque se ele não é salvo, irmão, o maior incentivo que você pode dar para qualquer pessoa é que aceite a Cristo. Não adianta nada a pessoa restaurar o casamento, a pessoa ter o emprego, a pessoa se ela não tiver Cristo. Então, é isso. E agora, ele está dizendo, exortar os irmãos. Olha, exorte os irmãos como eles devem se portar. E a ideia aqui é que você deve, primeira coisa, estar vigiando. Incentiva os irmãos a olharem, tomarem cuidado. Satanás está com os dardos inflamados, querendo derrubar. Então, fique atento. E a segunda palavra, sobriedade, não sei se você já bebeu, né? Quando o cara bebe, ele fica meio leso, né? Não enxerga as coisas direito, e assim a mente dele fica entorpecida. Fica mais alegre, pode ser com bebida, com droga, o que for, a mente dele, por mais que pareça estar ligadão, dependendo da droga, mas ele não está normal. Então, a segunda palavra tem a ideia de algo interior, de olhar para dentro, tanto que a nova tradução de linguagem de hoje vai dizer que deve estar em perfeito juízo. Então, o que Paulo está exortando os irmãos? Além de se portarem com atenção, se portarem com sobriedade. A mente está focada na palavra, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é certo. Eu sei quem eu sou em Cristo e eu entendo a palavra de Cristo. A minha mente está em paz, a minha mente está naquilo que é a palavra de Deus. E às vezes a gente vai focar o quê? A guerra. E quem vai ser de nós? O Covid, um monte de crente desesperado no Covid. E o que Paulo está falando é o seguinte, em qualquer tribulação, em qualquer coisa ruim, exortar um ao outro, falar assim, irmão, volta, lembra quem você é em Cristo, lembra da palavra, lembra das promessas de Deus. E é interessante que em relação a essa sobriedade, outra forma que Satanás, além de tentar enganar a gente de quem a gente é, qual uma outra grande forma que Satanás tem trazido para a igreja um desânimo, para as pessoas, para o crente, uma passividade? Qual você acha que é a outra forma? Que Satanás tem feito a igreja ficar passiva, ficar aquém, ficar morosa, ficar desesperançosa. Cada vez mais a igreja está num problema de, não é uma igreja ativa, uma igreja que luta, que evangeliza, que ora, que se reúne, que faz isso, que é uns aos outros, cada vez mais um por si. Qual que você acha que é uma grande estratégia de Satanás? O entorpecimento da mente. Só que talvez você fale assim, Rafa, eu não bebo, eu não fumo. Mas quanto que a nossa mente é entorpecida pelas coisas que a gente vê? Pela dopamina digital, pelas coisas que nos enganam, que nos fazem ficar moroso, ficar devagar, ficar... Vocês sabem que o uso de celular ajuda na depressão. E televisão também, tantas coisas ajudam, e a gente está vendo uma geração deprimida. E a gente continua usando as coisas que nos trazem depressão, para tentar tirar a depressão. Cada vez mais remédios. Não estou dizendo que não deve tomar, irmãos, mas nós somos uma geração. Porque uma estratégia de Satanás é entorpecer a sua mente. Se não é com a bebida, é com alguma coisa. Pode ser com pornografia, pode ser com vício, pode ser com jogo. Já diz os bets aí, né? Os bets, o jogo do tigrinho, não sei quantos milhões, né?
Entorpecimento de mente, agora eu vou ganhar, agora. Então, de alguma forma, Satanás usa essa estratégia também. E Paulo está advertindo aqueles irmãos, exorta, por quê? Porque o Satanás vai tentar entorpecer a mente. Irmãos, eu fico tão feliz quando eu vejo que um jovem compra um livro. Nossa, falta soltar foguinhos, pá, quando eu vejo um jovem postando, compra um livro. Fico muito feliz. Eu vou ficar mais feliz ainda se estiver lendo, né? Que não adianta só comprar. Quem aqui comprou um livro nos últimos 3 meses? Levanta a mão. Glória a Deus, irmãos. Olha, que bênção. Espero que sejam livros bons, né? Não vale café com Deus, tá, irmãos? Não estou criticando, só que não vale. Irmãos, porque aquilo que a gente está atento com as coisas que acontecem ao nosso redor, mas está atento com a nossa mente também. E exortar, irmãos, é exortar o irmão para que ele adquira coisas boas. Eu quero encorajar o irmão, eu quero aconselhar o irmão a advertir. Eu tenho que estar com coisas boas na cabeça e tenho que fazer ele também ter coisas boas. É assim que eu encorajo uns aos outros. E ele vai dizer, revestivos-se da fé, amor e o quê? Esperança. Você lembra outro texto que fala sobre isso? Onde é que está? Não é Coríntios. Acho que tem Coríntios também, mas não é Coríntios. Efésios, capítulo 6, a armadura de Deus. E aqui ele só usa essas 3. Mas é interessante que ele fala o seguinte, olha, estejam atentos, com a mente preparada, mas se vistam da armadura de Deus, que não é a nossa armadura, é dada por ele, mas a gente tem que se vestir, então tem um papel nosso, um papel de Deus. Só que ele fala 3 coisas, as coisas principais. Eu, por exemplo, irmãos, eu gosto muito de seriado sobrevivencialista. Né? Quando acaba o mundo e vem o apocalipse, o cara tem que se virar com uma faca, um cantil de água e um taco de beisebol, né? Tem que ir lá. Eu gosto também de seriado, que o cara joga o cara no mato, ele só tem um machado, tem que se virar, construir uma cabana. Aqueles caras que constroem, né? Que é mentira, né? Constrói uma casa lá. Mas eu gosto de ver, porque, não sei, eu gosto. Né? Já fiquei 15 dias no mato e eu amei. Ficar lá só com barraca e tudo mais. É legal, eu gosto. Não muito tempo, irmãos, assim uns dias, 15 dias, tá bom? Mas aí, hoje em dia tem as pessoas que são sobrevivencialistas no sentido, se o mundo acabar, eu vou estocar o quê? Né? Faz estocar isso, estocar aquilo, já tem o colchãozinho, já tem água, um monte de água em casa, já tem, se o mundo acabar, a guerra vai acontecer, já tem galão de gasolina, já tem galão de água, já tem 57 garrafinhas com arroz e feijão, se você tem amém, irmão, você pode continuar lá, já tem isso, já tem aquilo, tem tudo. Como eu vou escapar? A mochilinha pronta, para quê? Se vier o apocalipse, ele sobrevive. Só que Paulo está ensinando o seguinte, que existem só 3 coisas que você precisa ter para sobreviver a qualquer evento apocalíptico. Ele vai dizer que você precisa de fé, amor e esperança. E é isso que o crente precisa. Você quer vencer as suas lutas, você precisa dessas 3 coisas. Quer vencer no seu casamento? Fé, esperança e amor. Quer vencer que o seu filho está nas drogas, está afastado da igreja, seu filho está isso, aquilo? Fé, esperança e amor. Quer sobreviver à falta de emprego? Fé, esperança e amor. Quer sobreviver a tantas coisas? Fé, esperança e amor. A ideia de fé, irmãos, é as verdades da palavra de Deus. Crer que Deus é criador, que Deus é soberano, que Ele é fiel, que Ele cumpre o que Ele fala. Crer que Jesus é salvador, que Ele morreu por você, que Ele jamais vai te abandonar, e que se você morrer hoje, Ele vai te levar para o céu. Crer que o Espírito Santo te capacita, crer que o Espírito Santo, Ele te orienta, Ele te ajuda. É isso que é fé. Então você precisa ter isso forte e passar isso para as pessoas que está exortando. Ele tem uma fé verdadeira naquilo que está na palavra de Deus. Não é fé em mim, não é fé no coach, é fé no que a palavra de Deus diz. O amor, então, essa palavra fé, né, a couraça, é como se fosse aquele, já viu um filme romano, né, aquele peitoral, né, de ferro, assim, que tem até os quadradinhos aqui, né, que protege, essa é a fé. O amor é como a roupa que vai por baixo, aquilo que é mais macio. Então, o amor é aquilo que liga tudo. Tanto que Deus diz, resume o mandamento em amar o próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. Você amar uns aos outros. E a terceira coisa é a esperança. A esperança é uma rica certeza daquilo que está vindo. Você já pode enxergar e vislumbrar o céu. O Senhor Jesus voltando, tocando a corneta e você feliz. Então ele fala, essas 3 coisas suportam qualquer adversidade, o fim dos tempos, o fim do mundo, guerras. Se você tiver essas 3 coisas, é mais importante que você ter água, arroz e tudo isso. O crente precisa ter isso. Porque a gente sabe que a gente não é imortal, que a gente, aqui nessa terra, que a gente vai viver para sempre aqui. Mas enquanto você viver, irmão, você deve carregar esses 3 ingredientes. A fé, a esperança e o amor. E exortar, irmão, é tanto você ter isso, quando você fala para o irmão,
Está passando problema? Como é que está a sua fé na palavra de Deus? Como é que está o seu amor um com os outros, o amor com a sua esposa, com o seu filho, com o próximo? Como é que está a sua esperança? Você é agarrado a essa terra aqui, ou você almeja o dia que Jesus vai voltar e vai te levar para o céu? Você é agarrado nas coisas materiais, em ter, em comprar, em consumir, ou você é aquele que evangeliza, que semeia, que ora, porque sabe que esse mundo vai passar e o céu vai chegar? Fé, esperança e amor. E por fim, Billy Graham vai dizer, né, que se você está preocupado como vai ser as últimas coisas, o que vai ser dessa guerra? E agora? O fulano ganhou a eleição. Fulano isso, aquilo, tudo, né? Como vai ser agora? Aí o Billy Graham disse, eu li a última página da Bíblia e vai acabar tudo bem. Fique tranquilo, irmão. Tá lá, você pode ver na sua Bíblia aí. Todo mundo vai olhar agora, né? Ver se vai acabar tudo bem. Spoiler, será que está escrito isso? Não está escrito, irmão, vai acabar tudo bem, né? Mas Cristo promete que vai acabar tudo bem. Você exorta o irmão. Porque, irmão, sabe que eu estou dizendo isso? Pensa comigo, eu vou usar essa ilustração que o irmão está com uma doença muito grave, terminal, talvez. E você vai chegar para ele no leito do hospital e falar assim, irmão, fica tranquilo, você vai ser curado. Deus falou para mim que você vai ser curado. E no outro dia aquele irmão morre. E aí? Quem somos nós para dizer que aquele irmão vai ser curado? Deus pode. Mas isso não é uma esperança bíblica. A esperança bíblica para aquele irmão é falar para ele que vai acabar tudo bem. E se ele não é irmão, é trazer ele para irmão. É isso, irmão. Você entende o que é exortar? Não é você fazer a pessoa ter falsas esperanças. Exortar, incentivar, encorajar, irmãos, é levar as verdades da palavra de Deus para as pessoas. As promessas verdadeiras. E você tem que precisar se alimentar da palavra. Então, como Paulo está falando, exorta uns aos outros, porque vocês precisam, o mundo vai acabar. Vocês precisam entender quem vocês são. Vocês precisam estar munidos com isso. Vocês precisam buscando a Deus, buscando estar acordados, sóbrios, cheios da palavra de Deus. Terminando o versículo 9 e 10. Leia comigo aí. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormimos, vivemos para Ele. Por fim, irmãos, devemos exortar os irmãos com esse sim é um consolo. Os dois grandes consolos que a gente pode oferecer para qualquer pessoa, para qualquer cristão, é o quê? Salvação e a união com Cristo. Aonde é que Jesus disse? Eis que estarei com vocês todos os dias até... Jesus, você está passando um problema na sua vida, passando uma luta, passando problemas de saúde, problemas, sei lá qual o problema, ou dificuldades no relacionamento. E aí se agarra essas duas certezas. Paulo está dizendo isso para os irmãos. Na sua salvação. Quando ele fala que quer estejamos dormindo, ou quer estejamos acordados, ou quer estejamos mortos já. Tanto faz se você está vivo, se você já morreu, a esperança de salvação é para o vivo e para o morto. É o que ele vai dizer no capítulo 4. Há uma rica esperança. Exortar os irmãos, incentivar, encorajar. Irmãos, a sua salvação. Você entender quem você é em Cristo, você entender que você precisa estar atento, você entender que você precisa... que você precisa lembrar da sua salvação e que Cristo está com você. Amém, irmãos? Então, eu quero que você saísse daqui, irmãos, com esse desafio na sua vida. Você entendeu que exortar não é palestrar, exortar é chegar em alguém que precisa. Alguém que está calambaleando, está triste, está desanimado, não sei. Só que você não vai consolar essa pessoa com uma promessa de um chocolatinho. Você não vai consolar ele com a promessa de que Deus vai te dar um emprego melhor, que talvez Deus não vai dar um emprego melhor, talvez aquela pessoa vai ficar desempregada mais um ano, mais 2, 3, não sei. Mas você vai lembrar ele das ricas promessas, exortar ele, olhe para Cristo, ele não vai te abandonar. Olhe para Cristo. Olhe para a palavra de Deus, Deus é fiel, Deus está com você, Deus vai te ajudar a passar pela provação. Deus vai fazer você crescer, Deus vai fazer você... É isso, irmãos. Então, desejo ricamente, irmãos, que você possa ter na sua mente
essa disposição de sair daqui e lembrar que Deus te chamou para fazer o quê? Exortar uns aos outros. Quem Deus vai colocar do seu lado essa semana? Esse texto é para crentes, tá? Crentes com crentes. Mas quem Deus vai colocar na família de Deus aqui essa semana para que você possa exortar, que você possa encorajar, que você possa aconselhar, que você possa advertir, incentivar, estimular. Baixe sua cabeça, eu quero orar pela sua vida, desejando que Deus use você tremendamente essa semana. O Espírito Santo te capacita, meu irmão, se coloque nas mãos dele, se encha da palavra de Deus, se encha a sua mente com a verdade, encha de forma que você possa exortar uns aos outros. Quando você vê alguém, fala, Senhor, me dá sensibilidade de ajudar pessoas. Pode ser da minha família, pode ser irmãos da fé, irmãos mais velhos, mais novos, pode ser quem for, mas, Senhor, me ajuda que no abrir da minha boca eu consiga exortar, consiga estimular, consiga aconselhar pessoas, eu consiga advertir, estimular, que eu ajude essa igreja a crescer, porque um aqui abençoando o outro com as palavras. Querido Jesus, muito obrigado, Pai, pela sua palavra que nos estimula, Pai. Toca o nosso coração. Pedimos que o seu Santo Espírito interceda por nós, ó Pai, toca o coração de cada um. Pai querido, que possamos aprender a abrir nossa boca mais do que para contar histórias, talvez coisas engraçadas, talvez falar coisas do dia a dia, mas a gente possa ministrar aos nossos irmãos. Que cada um aqui seja usado pelo Senhor, ó Pai, para encorajar aquele irmão que está abatido, aquele que está triste, talvez pensando em perder a vida, talvez pensando em perder tudo. Que o Senhor use pessoas aqui, Pai, com um olhar de amor, ó Pai, cheios da fé e do amor e da esperança, possamos aconselhar uns aos outros, ó Pai, da certeza que o Senhor está vindo, ó Pai, que possamos despertar os nossos irmãos para o retorno de Cristo que está logo aí, que possamos despertar uns aos outros pela necessidade de pregar o Evangelho até os confins da terra, ó Pai, que possamos incentivar uns aos outros a investir na obra missionária, que possamos exortar uns aos outros, ó Pai, de forma que essa igreja possa ser fortalecida e edificada no Senhor. Que da nossa boca, ó Pai, não saia o que eu acho, não saia coisas do mundo, mas possa sair o firme fundamento que é a sua palavra, ó Pai. Que o Senhor diz que quem ouve a sua palavra e pratica é como alguém que constrói uma casa sobre a rocha. Que as nossas vidas possam ser construídas sobre essa casa, sobre a rocha, ó Pai. Não nos deixa calar, ó Pai, ao ver o irmão perecendo, ao ver o irmão abatido e a gente ser indiferente, mas pelo contrário, Pai, faz o seu Santo Espírito arder o nosso coração, para um segurar a mão do outro e ajudar a gente a terminar a corrida, ajudar a gente sempre um aos outros a olhar para Cristo e nada mais, ó Pai, ajudar a gente a não se desanimar, mas ajudar a firmes, continuarmos perseverantes no Evangelho, buscando a santidade, buscando uma vida de amor, buscando uma vida, ó Pai, de serviço, uma vida de amar uns aos outros como Cristo amou a igreja, ó Pai. Nos ajuda, ó Pai, que o Santo Espírito possa realmente nos incomodar, nos constranger, ó Pai, a sermos servos fiéis, que da nossa boca, ó Pai, saia palavras de ânimo, encorajamento, conforme a necessidade, ó Pai, de cada um. Te louvamos, ó Pai, porque apesar de nós, o Senhor nos escolheu, e o Senhor nos capacita, e o Senhor nos enche para isso. E é no nome precioso de Jesus que oramos pedindo e agradecendo. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos.